Bem-vindos à Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. O tema da minha mensagem de hoje é: sem desculpas, é tempo de avançar. Desculpas têm impedido muitas das vezes que eu e você nos bloqueamos de alcançar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Desculpas. A desculpa é o pior inimigo da concretização do seu sonho, na qual Deus tem plantado em você. Entre o sonho e a manifestação, existe um império da desculpa, que nós temos que vencê-lo. Nós temos que vencer esse inimigo. Hoje em dia o mundo te oferece muitas coisas, muitas oportunidades para que você possa se ocupar. Não existe hoje um desafio para se ocupar. Pessoas que falam que estão desocupadas, simplesmente é porque eles não identificam o que e o para quê e o porquê estão ocupados com aquilo que estão ocupados. Eu repito, agora em português, não existe ninguém desocupado. O que existe é gente com foco de prioridade. E se você não pode ter um foco de prioridade, significa que você vai viver a sua vida cheia de desculpas. Se você não tem a completa convicção daquilo que Deus te chamou. Existem pessoas que estão na igreja durante muitos anos e até hoje não conhecem os dons que fluem na vida deles. Será que você conhece alguns por aí? Ou será que você é essa pessoa? Existem pessoas que estão caminhando no reino de Deus durante muito tempo, mas estão perdidos até mesmo no reino de Deus, porque até hoje não identificaram o propósito na jornada. Vocês estão comigo? É muito importante que nós venhamos a fazer perguntas para nós mesmos, a fim de encontrarmos as respostas que estamos esperando. Não mais desculpas. Eu quero entrar nessa unção. Eu quero entrar em tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu quero avançar nas coisas de Deus. Que eu venha a diminuir para que Ele possa crescer. Vocês estão comigo aqui? Não mais desculpas. Diga para o irmão que está do teu lado: sem desculpas. Eu quero que você fale mais forte para o irmão que está do teu lado. E permita que ele fale para você também. Sem desculpas. Será que você já chegou em um ponto de sua vida que desculpas que você tem dado a você mesmo tem te levado a não cumprir com tudo aquilo que você sabe que Deus tem te chamado? Já chegaste a um ponto que você mesmo não admite mais as desculpas que você dá para você mesmo? Será que eu tenho alguém aqui que pode levantar a mão e falar assim: pastor, sou eu essa pessoa? Porque eu levanto as duas. Eu vou tentar de novo, porque talvez ninguém aqui tenha dado desculpa para nada. Deixa eu tentar de novo. Será que você já chegou a um ponto da sua vida que você mesmo já está perturbado com as próprias desculpas que você dá para você mesmo, e você identifica que você não está avançando da forma que você esperava, não por causa de A e B, mas simplesmente pelo fato de que você ainda não recebeu a revelação? Talvez não é A ou B, mas somos nós que somos responsáveis por aquilo que fazemos. Sim ou não? Sim ou não? Sem mais desculpas. Sem mais desculpas. Existem algumas perguntas e algumas afirmações que nós fazemos, e eu quero ver se existe alguém aqui que se identifica com algumas afirmações dentro do sentido de desculpas. Por exemplo, uma desculpa pode ser: eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Outra pode ser: eu não tenho formação. A outra talvez pode ser: já passou a minha fase. Já passou a minha fase. Já foi. Agora é você, agora vai lá e faz você. Talvez, se você ainda não fez nenhum tipo de afirmação dessa forma, talvez essa próxima seja a que você esteja fazendo. É muito longe da minha casa. Muito longe da minha casa. Talvez eu não sei me comunicar bem para poder fazer aquilo que Deus tem me chamado a fazer. Talvez você tenha que se comparado com alguém, mas eu quero te deixar saber que Deus te chamou a ser original. Original. Deus te chamou para ser você. Não tente ser quem você já é, porque senão você vai acabar sendo quem você não é.
Eu repito, não tente ser quem você já é, porque senão você se tornará quem você não é. Pergunta para Adão e Eva se não é assim. Talvez você pode dar essa desculpa: eu não vim de uma família influente. Talvez você pode dar essa aqui: eu não falo a língua. Eu não falo a língua. Não tem como eu pegar esse trabalho e nem aplicar, porque eu não falo a língua. Talvez você afirma da seguinte forma: Deus irá levantar, e fala até de uma forma eloquente, uma outra pessoa. Não, Deus vai levantar uma outra pessoa. Eu estou aqui hoje para te dizer que as suas desculpas acabaram. Fala para o irmão que está ao teu lado: a sua desculpa acabou. Deus está confiando, preste atenção, Deus está confiando que você ativará os dons e habilidades que Ele tem colocado na tua vida. Não espere por ninguém para ativar aquilo que Deus está esperando que você ative. Não espere por ninguém para fazer aquilo que Deus está esperando que você faça. Existem almas na balança que só você pode alcançar. Já viu aquele negócio na igreja, quando você faz um convite para vir na frente? Uma pessoa sempre fica olhando para a outra para ver quem vai levantar primeiro. Ou sempre uma pessoa espera a outra para ver quem vai levantar a mão primeiro. Se houver mais de 10 pessoas levantando, então eu levanto a minha. Mas se for só 2 levantando, eu vou ser minoria, eu não quero levantar. Existe momento na nossa vida, meu amado, companheiro e companheira, amigo e amiga, senhoras e senhores, existe um momento na nossa vida que nós temos que tomar as nossas decisões, independentemente de quem está nos seguindo ou não. Porque no final do dia, você se estende diante de você, diante daquele espelho. Sem mais desculpas. Eu disse, sem mais desculpas. Abra a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Mais uma vez, vou estar lendo na versão Almeida, revisada e corrigida. Se você chegou aí, diga um aleluia. Se o aleluia está fraco, é porque tem gente ainda procurando, sim ou não? Pergunto mais uma vez, Gênesis capítulo 6, versículo 8, na Almeida revisada e corrigida. Se você chegou aí, diga um glória. Diz assim a palavra do Senhor: Noé, vírgula, parte A desse versículo. Porém, vírgula, parte B desse versículo, achou graça aos olhos do Senhor. Entenda algo. Muitas das vezes nós não avançamos e damos desculpas porque pensamos que Deus não irá nos acompanhar dentro daquele novo propósito que Ele tem nos dado. Pensamos que nós não temos a habilidade ou que a capacitação não virá. Deus nunca irá te expor a uma atmosfera ou geografia ou uma nova situação antes que a graça dele te acompanhe. Deus irá te colocar, e nos lugares na qual Ele te encaminhar, a graça dEle estará contigo, te capacitando, te dando habilidade, te levantando, ao ponto de que quando você estiver no lugar chamado, você tenha a habilidade de fazer coisas que você nunca imaginava que podia fazer antes. Eu disse domingo passado para vocês que existe um lugar que se chama lá na vida de todas as pessoas. E lá é um lugar que te capacita. Lá é um lugar que manifesta aquilo que você é para você mesmo. Lá é um lugar que te traz autoridade. Lá é um lugar que te faz um mentor, na qual muitas pessoas virão para você e irão falar dos problemas, e você vai bater nas costinhas deles, e você vai falar assim: eu já tive. E a autoridade virá para que você possa não só ajudá-lo a passar por, mas também glorificar o nome de Jesus. Meus amados, não venha com desculpa quando Deus abre uma porta. Quando Deus abrir uma porta, passa por ela. Porque Ele irá te dar graça para que você possa executar com tudo aquilo que Ele tem te chamado a executar. Deus irá prover pessoas para te levantar,
para declarar vida na tua vida. Deus irá levantar pessoas para te promover, para te favorecer. Irá fluir favor da tua vida para com a vida de outros. Irá fluir favor da vida de outros para com a tua vida. E você verá que não é pela força do teu braço, mas sim é pela força do braço do grande eu sou. Não o grande eu sou, mas o grande eu sou. É tudo por Ele. É tudo por Ele. Em Gênesis capítulo 6, agora versículo 13 ao 18, diz assim a palavra do Senhor, ainda na versão Almeida revisada e corrigida. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti. Ele não falou faze para mim. Ele não falou faz para mim. Ele falou assim, ó, faze para ti uma arca de madeira de gofer, ou resinosa em outras versões, que significa uma madeira que produz resina, que tem a habilidade de não só construir, ou seja, você não só utiliza aquela madeira para construir, mas na própria madeira existe um elemento químico que tem a habilidade de lacrar. Faze para ti, uma arca de madeira resinosa, de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás, ou seja, instrução está vindo. Você necessita ter a habilidade de não só ouvir a voz de Deus, mas ouvir a instrução que vem dele, para que você possa executar exatamente da forma que ele está te dizendo. Muitas pessoas buscam sempre por um atalho, porque às vezes, ou quase sempre, pensamos que temos a melhor ideia. Você já viu o seu filho pequeno, que às vezes vem com uma grandiosa ideia, e é interessante observar que eles pensam que sempre tem a melhor ideia. Ah, papai, mas eu acho que é melhor ir em tal lugar. Não, papai, eu acho que é melhor fazer esse tipo de comida. Mas você é que sabe verdadeiramente o que é melhor para os seus filhos, sim ou não? Porque você já esteve. Faça para ti. Agora escuta a instrução. Escuta, e desta maneira farás, de 300 côvados e o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Como Deus pode ser específico? Quando uma pessoa acha graça, Deus não só abre porta, mas Ele te dá a habilidade, Ele te dá a capacidade, Ele te dá a instrução para que você possa executar com tudo aquilo que Ele quer, para que você possa navegar sobre a situação. Navegar. Quantos aqui querem navegar em algumas situações por aí? Quantos aqui estão à espera de que o barco levante, na qual a situação e a circunstância fique debaixo dos teus pés? Construa uma arca para ti. Construa uma arca para ti. Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Escute as instruções de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: farás na arca uma janela, e de um côvado, e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Então nós já vemos aqui que a arca era grande, sim ou não? 3 andares. Podemos imaginar mais ou menos esse espaço aqui da igreja. Olha só a altura que tem esse pé direito. 3 andares para comportar uma girafa. Sim ou não? Ou você pensa que a girafa entrou na arca assim? Instrução, e diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, e entrarás na arca, tu
e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Você sabe que nesse instante na qual Noé começa a dialogar com Deus, e é importante observar que o que Deus estava pedindo para Noé era uma loucura. Noé recebe uma instrução louca para construir algo louco. Uma arca de madeira no meio do nada. Nunca tinha chovido antes. Então vamos começar com as desculpas. Vamos supor agora que eu seja Noé, ou talvez que você seja Noé. Vamos começar com as desculpas. Deus se apresenta a você e fala: eu vou fazer algo magnífico. Eu vou abrir uma porta que nenhum homem nem vai entender que porta é essa. Se eu precisar construir uma turnpike, e se eu precisar construir uma parkway só para o seu carrinho passar, e se eu decidir assim, é assim que vai ser. É uma loucura, sim ou não? Sim ou não? Enquanto todo mundo paga imposto, eu posso fazer que você não pague imposto. Aí é mais loucura ainda, pastor Léo. Ainda mais na América, onde tudo se paga imposto, sim ou não? Mas vamos falar de algo louco. Não tinha chovido ainda sobre a terra, sim ou não? Então agora Deus chega para Noé, fala para ele: o primeiro impacto, vou destruir todo ser que respira sobre a face da terra, mas farei contigo a minha aliança, faze para ti. Então veja bem, a desculpa talvez que Noé poderia dar é a seguinte: não tenho ferramentas apropriadas. Ou você pensa que existia The Home Depot nessa época? Existia drill. Temos construtores aqui na casa com bastante experiência, como o pastor Watson. Não existia nada disso. Eles tinham que criar ferramentas. Ou você pensa que Deus ia expô-lo a uma situação sem dar a inteligência e a instrução para criar também as ferramentas. Você sabe, meu querido, você não pode caminhar por vista. Você não pode caminhar com a motivação de que o mundo vai prover para você aquilo que Deus te chamou a fazer. Deus tem te dado a habilidade, não só de passar pelas portas, não só de entrar em algo novo, mas Ele irá te dar as ferramentas para que outras pessoas possam copiar você. Por quê? Porque os filhos da luz estão supostos a trazer ideia aos filhos das trevas. Desculpas. Imagina Noé, uma loucura dessa, desculpas. Outra poderia ser assim: não tenho obreiros suficientes e qualificados. Só tem meus 3 filhos. Construí uma arca de 3 pisos. 3 andares. Não foi bem assim. Ele não só tinha uma instrução, um projeto louco que ele recebeu de Deus, mas ele tinha que ir lá pegar madeira. Ele tinha que sentar com a família dele. Agora, como é que vai começar o negócio? Da onde a gente começa? Numa arca de 3 pisos. Loucura. Não. Isso é loucura. Vamos começar com as desculpas aqui. Isso é loucura. Talvez a terceira seria: por que o senhor quer que eu construa uma arca, sendo que nunca choveu? Eu vou navegar onde? No seco? Porque muitas das vezes a gente escuta Deus, mas a gente não crê naquilo que Ele está falando que vai acontecer. Sim ou não? Sim ou não? Ah, Senhor, eu creio. Mas na verdade eu não creio nada. Eu não creio nada. Outra desculpa poderia ser: levará muito tempo para a conclusão dessa obra. É melhor nem começar. Tem gente que sonha, mas nunca começa por causa da preguiça que eles têm. Aí a Bíblia fala assim: ó, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Tem gente que não começa de jeito nenhum um projeto maravilhoso tem na mão. Simplesmente pelo fato que ele imagina ele saindo do sofá dele. Enquanto você estiver no seu sofá, cruzado os teus braços, e com a seguinte desculpa de que o mundo vai de mal a pior. Não, uma andorinha só não faz verão. É por isso que o mundo vai de mal a pior. Porque pessoas boas como eu e você, não estamos nos levantando para poder se estender lá fora. E levar a palavra de Deus lá fora. Sem mais desculpas. Diga para a pessoa que está ao teu lado: sem mais desculpas. Sem mais desculpas. Fala. Outra coisa que Noé poderia ter falado: eu já estou com a idade avançada. Eu já estou com a idade avançada. Agora eu quero compartilhar algo com vocês. Eu não sei se vocês gostam muito como é que chama aquele canal? National Geographic Channel. National Channel? Geographic Channel. E eu gosto desse e também do History Channel. Porque passa muita informação. E a minha esposa estava observando esses canais. E nesse dia eu não estava.
mas ela me passou essa informação de que eles estavam estudando sobre a Arca de Noé. E eles começaram a construir uma réplica, porém uma réplica menor, mas observando as medidas dessa arca. E eles colocaram essa arca, essa réplica, nas maiores e nas diversas situações do mar. Nas diversas situações do mar. E olha só que interessante, eles descobriram que não importa qual seja a situação do mar, quando essa arca está nele, essa arca não vira. A importância de escutar a instrução de Deus. Às vezes no meio do caminho a gente tem a tendência em pensar que a gente é mais esperto que Deus. A gente tem a tendência de pensar que não, agora eu já sei como faz. Às vezes tem muitos pastores que são assim. Às vezes tem muitos líderes que são assim. Deus começa a levantá-los no ministério, começa a levantá-los, e agora o camarada pensa que ele pode andar sozinho. Agora o camarada pensa que não, agora eu já conheço como é que é a parada, agora ele não pede nem. Aí quando ele fala assim, eu comecei esse negócio aqui sozinho. Às vezes Deus te dá uma habilidade para que você possa começar algo. E chega no meio do caminho, você pensa que você agora pode andar sozinho. Já viu uma criança quando você está na bicicleta segurando ela? Enquanto ela está aprendendo. E de repente o seu próprio filho começa a gritar contigo atrás e fala, solta! Agora eu já estou bom. E você sabe que não está. Mas você solta. Porque existe algo que Deus nunca vai contra, que é algo que Ele estabeleceu desde o princípio, que se chama livre-arbítrio. Mas em todas as coisas Ele nos ensina, sim ou não? Sem mais desculpas. Fala para o irmão que está ao teu lado, sem mais desculpas. Abre a Bíblia em Gênesis capítulo 40. Gênesis capítulo 40. Versículo 1 a 8. Quero relatar para vocês quando José, filho de Jacó, que se encontrava na prisão, no Egito, interpreta dois sonhos. Dois sonhos. É muito importante, meus amados, que nós sempre venhamos a estar em movimento, porque Deus é Deus de movimento. O nosso Deus é um Deus de movimento. Não existe essa parada na cabeça de falar assim, não, eu vou esperar o tempo de Deus. Não existe esse negócio. Não existe esse negócio. Deus tem colocado algo nas tuas mãos para que você possa estar em movimento. Preguei para vocês um tempo atrás e disse que quando Jesus relata sobre a parábola dos talentos, ele relata sobre que o Senhor julgou de forma severa aquele servo, não por aquilo que ele fez errado, mas por aquilo que ele não fez. Pela omissão dele de fazer algo que Deus tinha colocado nas mãos dele. No ato da multiplicação. Deus tem te chamado à reprodução. Você tem que parar com desculpa. Tem que parar com isso. Deus tem te chamado à reprodução. A reprodução. Sem mais desculpa. Eu disse sem mais desculpas. Sem mais desculpas. José, na prisão, ele poderia ter se negado. Eu vou interpretar sonho nada. Estou frustrado, estou machucado, estou fedido. Sem roupa limpa. Antes eu andava com um casaco colorido que o meu pai tinha me dado. Cumprindo com o meu destino. Ou aquilo que ele pensava que era. Abri minha boca com quem eu não devia. Compartilhei meus sonhos com pessoas erradas. Tentaram matar o meu caráter. Tentaram matar o meu ministério. Tentaram tirar a minha vida. Mas sabe de uma coisa? Deus me preservou. Agora eu estou aqui nessa prisão. De novo, o que será que está de errado comigo? Passa um ano e vai o outro. E tudo acontece para os outros. Mas nada acontece para mim. Será que alguém aqui já fez essa pergunta? O que está de errado comigo? Então nós temos a tendência à paralisia. Porque muitas dúvidas começam a entrar. Medo começa a entrar. E quando o medo entra, ele te paralisa de cima e baixo. Pergunta a um passarinho quando ele vê um gato, se não é assim. Tem asas para voar. Tem asas para alcançar alturas. Cumprir com o propósito dele nas alturas, na qual o gato nunca chegaria. Mas sabe de uma coisa? Ele olha tão vidrado para aquele gato e não consegue enxergar o céu que está acima dele.
e nem o potencial que está na vida dele. Então aquele medo paralisa, na qual o gato o traga de forma fácil, simplesmente porque ele preferiu dar voz ao medo. A dor começa nas nossas vidas, muitas das vezes, quando nós damos voz a pessoas erradas. Sem mais desculpas, vamos começar a ouvir a Deus. Buscar de dentro de nós, somos templo do Espírito Santo. Você não precisa de mais um pastor falando na tua cabeça. Você não precisa de mais uma mensagem. Você precisa agora entender que o Espírito Santo está dentro de você. Aqui, ó, aqui dentro. Abre seu coração. Escuta a voz dele. Senhor, o Senhor tem me chamado para quê? Porque o propósito da tua vida não está em pagar o mortgage da tua casa. Embora isso seja importante, e eu aconselho vocês a pagarem. O propósito da tua vida não é caminhar e andar de Mercedes. Embora seja muito bom, porque no céu não tem Mercedes. Você quer andar de Mercedes? Anda aqui. Embora nós vamos tudo viver na terra de novo. Mas num piscar de olhos, vamos nos mover de um lado para o outro. Você quer ter diamante? Tem aqui também, porque lá no céu está cheio. Não vai nem te impressionar. O propósito da tua vida é você entender o porquê que Deus te chamou. Porque quando você se identificar com aquilo que Deus te chamou, você vai viver a vida mais satisfatória que você nunca imaginava que você poderia ter na sua vida. José, mesmo com todas as frustrações, ele continuou em movimento. Movimento. A dor não o parou. As frustrações não o parou. As circunstâncias não o parou. Ele sabia quem ele era. 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 E ele sabia que um dia o Senhor ia se levantar ao favor dele. E sabe o que ele fez? Continuou ativando os dons. Mesmo que ninguém olhava. Mesmo que ninguém o promovia. Estava dentro do DNA dele. Estava dentro de quem ele era. Ele não dependia de um tapinha nas costas para ser quem ele é. Se você precisa de um tapinha nas costas, meu querido, significa que você ainda não experimentou verdadeiramente o amor de Deus que está aqui dentro. Você não precisa de um tapinha nas costas. E falo para líderes agora, em nome de Jesus. Presta atenção, líderes da casa, que estejam aqui hoje. Se você precisa de um tapinha nas costas para poder avançar as coisas que Deus tem te chamado, você não é líder. Você é um seguidor. Porque muitas das vezes nós nos encontramos sozinhos. Ninguém nos entende. Ninguém nos entende. Pensam que nós somos máquinas. Perfeitos. Passa comigo 3 dias. Dou 3 dias para você se decepcionar comigo. 3 dias, você pensa que é fácil viver comigo? Pergunta a minha esposa, mulher virtuosa, glória a Deus por ela, Jesus Cristo. Retribui, Senhor. Eis que o teu galardão, filho, é grande. Diz assim a palavra do Senhor, e aconteceu, depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro maior, ou seja, o chefe dos copeiros, e contra o padeiro maior, o chefe dos padeiros. O chefe dos padeiros. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde... onde José estava. A oportunidade sempre vai chegar para que você possa estabelecer com os seus dons. Sempre. Para cada dom que você tem uma porta aberta esperando por ele. Para cada dom que você tem uma pessoa esperando. Para ser abençoada através dos seus dons. Paralisa os seus dons e você está paralisando muitas pessoas que estão aí. E diz assim a palavra do Senhor. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servissem. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho. Diga um sonho. Diga um sonho mais forte. Cada um seu sonho na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles. E eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, ou seja, José perguntou para eles, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes?
um camarada na prisão se preocupando com outros? Me fala, um camarada que está na prisão e que tem um semblante alegre, que está feliz de estar ali. Esse é o lugar que eu sempre sonhei para minha vida. Limpinho. Esse negócio de tomar banho, para que tomar banho? Mas dentro da intimidade, ele ainda tinha a habilidade de se preocupar. Mesmo num rosto triste de decepção e de frustração, José operou com o dom do Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 12, que diz discernimento de espíritos. Que não só discerne o espírito, mas discerne o efeito que ele traz. E ele fala, por que é que você está com o seu semblante assim? Imagina só, em movimento. Diga em movimento. Em movimento. Então perguntou aos eunucos de Faraó, por que os vossos semblantes estão tristes? E eles lhe disseram, temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. A ativação dos seus dons, ou a ativação dos dons de José, abriram porta para ele diante do rei. A palavra de Deus fala assim que quando ele interpreta os sonhos, nós sabemos muito bem que o copeiro foi reestabelecida a sua função. Assim como José tinha dito. E a palavra de Deus nos fala aqui em Gênesis, que ele não se lembrou de José. Ele não se lembrou de José. Diz aí, olha, Gênesis 41, verso 9. Então o chefe dos copeiros disse... Gênesis 40, versículo 23. Gênesis 40, versículo 20, diz assim, ó. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Será que alguém já passou por isso aqui? Se você passou por isso aí, só faz assim, ó. Pode ser baixinho, se você não quer levantar a mão e se expor. Você pede para o camarada, lembra de mim quando chegares no teu paraíso. Lembra de mim. E a palavra de Deus fala que o camarada se esqueceu. Mas sabe de uma coisa? Até no esquecimento de muitos mora o propósito de Deus. Porque até então o faraó não tinha sonhado. Então se ele tivesse lembrado de José, seria em um tempo ineficaz. Porque faraó ainda não tinha. Até que faraó sonhou. Aí houve uma confusão, porque ninguém pôde ajudar faraó. Aí então o copeiro chegou para ele e falou assim, olha, quando eu cometi o erro que eu cometi, e aí você me jogou na prisão, eu tive um sonho, e teve um camarada, um hebreu, que interpretou meu sonho, eu acho que ele pode ajudar, traz ele para mim. E é interessante que porque José não teve desculpas, ele poderia vir com uma desculpa, eu não vou interpretar sonho de ninguém, eu estou frustrado, estou jogado aqui, estou sujo, estou imundo, estou com fome. Eu não vou fazer nada disso não. Até que Deus se levante e me ajude. Não. Ele continuou estabelecendo. Ele continuou avançando. Ele continuou abençoando outras pessoas através dos dons que Deus tinha colocado na vida dele para que ele fosse mordomo. Ele continuou em movimento. E por causa do movimento dele, o movimento agora dele produz um movimento maior. A palavra de Deus fala que os teus dons abrirão portas para você diante dos reis. Então chegou a oportunidade de José, porque ele não teve desculpas. Talvez você esteja no ministério 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Talvez você esteja fazendo o que você está fazendo na sua profissão, na tua casa, seja o que for, e ainda você não viu a manifestação. Mas sabe de uma coisa? Você vai ser como uma semente de bambu chinês. Já ouviu falar no bambu chinês? Bambu chinês leva 7 anos crescendo para baixo. Se você quer determinar o quanto você quer crescer para cima, começa a determinar quanto você cresce para baixo. Porque o segredo não está na manifestação, mas o segredo está na produção e no seu alicerce. Mas em 5 meses ele atinge 7 metros depois que você vê a manifestação. O fato é que muita gente não tem paciência. Muita gente perde um ânimo muito fácil. Porque a aflição está na sua direita, a aflição está na sua esquerda, a aflição está na sua frente, está no norte, está no leste, está no oeste, está no sul. A aflição está no mundo. Jesus disse, no mundo tereis. Ele não profetizou, ele não prometeu, ele apenas avisou, porque ele estava vivendo no mundo. Ele conhece esse mundo. Mas ele disse assim, tem de bom ânimo. O fato não é a aflição, o fato é que muita gente perde um ano muito rápido. José chega na frente do rei, mas antes dá ordem para que ele faça a barba, para que ele troque as vestimentas e se apresente ao rei. E diante do rei, ele se torna
o primeiro-ministro do Egito. Simplesmente porque não teve desculpa. Você quer deixar Deus irado? Ou você pensa que Deus não se ira? A palavra de Deus fala assim, olha, irai-vos, mas não. Então não é que você pode ficar irado, mas a gente fica assim ou não. Ou a gente tudo aqui é anjo. Tudo anjo. Somos humanos. E é normal que a gente se decepcione. Quantos aqui já foram machucados, decepcionados? Às vezes, até mesmo às vezes, você se decepciona. Você mesmo. Coisas não acontecem. Você se ira. A Bíblia fala, irai, mas não pequeis. E às vezes nós cancelamos a ideia, pregamos um Deus de graça, pregamos um Deus de bondade, um Deus de amor, e vocês têm escutado muito sobre isso. Eu tenho pregado bastante sobre sim ou não? Mas nós às vezes nos esquecemos que Deus é uma pessoa. Que o Espírito Santo é uma pessoa, ele sente. Ele pensa. Ele decide. Deus é uma pessoa. Ele é espírito, porém, uma pessoa existente. Não está classificado na categoria de humanos. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos seres humanos e sempre seremos. Ou você pensa depois que você partir daqui, você vai virar anjo? Engano é. Todos os nossos tempos em outras localizações que nos ensinaram isso. E glória a Deus por aqueles que nunca aprenderam isso. Mas você foi criado para ser um ser humano. A única coisa que quando nós partimos dessa dispensação para a próxima, ou se Jesus voltar agora mesmo, o nosso corpo voltará à posição de origem que era de Adão antes do pecado. Assim como Jesus no Monte da Transfiguração. Mas é muito importante, amados, entendermos que às vezes nós nos iramos. Nós nos iramos. Deus quer que nós venhamos a confiar nele, em tudo aquilo que tem nos chamado. E não mais entrar com desculpas para com Deus. Porque uma coisa que Deus fica irado é quando a gente tem muita desculpa. Pergunta para Moisés se não foi isso. Moisés veio com 4 desculpas. 4 desculpas. Se você ler a palavra de Deus, 4 desculpas. A primeira, eu vou em nome de quem? Se não te conhecer. Em nome de quem? Vai no grande eu sou. E Deus sempre veio com a resposta. Eu tenho aqui anotado as 4 desculpas. A primeira desculpa. Versículo 1 de Êxodo 4. Diz assim, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não apareceu a você. Aí Deus pegou e falou para ele, o que tem na sua mão? Uma vara, joga. Aí vem a segunda desculpa. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, e nem agora, que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Aí Deus chegou e respondeu para ele, não tem importância não, vai, leva outro camarada contigo lá, o seu irmão. Seu irmão está vindo e leva ele. Aí vem a terceira desculpa, para não cumprir com aquilo que Deus tinha. A terceira desculpa é, respondeu-lhe porém Moisés, versículo 13 de Êxodo 4, respondeu-lhe porém Moisés, ah Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Aí vem a desculpa número 4, que eu creio que não foi nem uma desculpa, né? Foi mais uma manifestação de Deus, olha só. Então o Senhor se irou com Moisés, ele disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Desculpas. Mas Deus vai continuar batalhando contigo. Vai continuar te dando mais uma oportunidade. Vai continuar te levantando. Vai continuar te trazendo respostas. Porque Ele sabe que nós somos humanos. Sabe que questionamos. Pergunta para Gideão se não foi assim. O negócio primeiro tem que molhar dentro e ficar seco fora. Agora tem que molhar fora e ficar seco dentro. Pergunta para Gideão, né? Assim, mas não importa. Quando Deus tem um alvo na tua vida, quando Ele coloca um alvo bem aqui nas tuas costas, você pode correr para onde você quiser. Ele pega você e te traz para fora.
Eu vou falar algo aqui que parece teologicamente errado. Mas eu vou me arriscar. Espero que vocês interpretem bem meu coração. Muitas das vezes o nosso livre-arbítrio acaba para nós como decisão própria quando a gente submete à vontade de Deus. Não interessa mais o meu livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio agora é o seguinte: eu decido, livre-arbítrio, eu decido seguir, ouvir, obedecer, amar de mente, corpo, alma o meu Senhor. Naquele instante eu estou submetendo o meu livre-arbítrio no controle de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus decidir não é mais um ato de manipulação, porque Deus não é manipulador, mas sim porque eu entreguei para Ele tudo, inclusive o meu livre-arbítrio. Tem muito crente hoje que está querendo ter direito demais, está querendo ter direito de livre-arbítrio. Esquece seu livre-arbítrio, você já entregou ele para Deus. Gente, a tentação é ir lá e querer buscá-lo. A tentação é ir lá e querer pegá-lo novamente, para que você possa tomar. Você pensa que você pode tomar uma decisão mais esperta do que a de Deus? Você pensa que você pode tomar uma decisão mais inteligente do que a de Deus? Você pensa que você pode tomar uma decisão melhor do que Deus? A palavra de Deus fala em Jeremias 29:11, eu bem sei os planos que eu tenho acerca de ti. Planos para te dar o futuro que você espera. Qual é o futuro que você espera? O que você está fazendo para chegar no futuro que você espera? Sem mais desculpas. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Eu decido ouvir a Deus. Vocês estão comigo? Se coloquem de pé em nome de Jesus. Obrigada por assistir. Para mais informações, visite-nos a ffmwoc.org.